E aí, pessoal, professor Ricardo Tavares, mais uma vez aqui. De novo, lembrando o cenário. Acompanhe aí. Mudanças acontecendo para ficar sempre melhor para vocês. Olha só, estamos na Semana da Pátria. Vocês aqui do Brasil sabem que a Semana da Pátria comemora-se de fato a semana toda e o 7 de setembro é o nosso feriadão. Só que lá no meu TikTok, siga lá, acompanha lá, eu fiz vários vídeos falando de temas separados, temas divididos, os temas e vídeos menores. Aqui eu resolvi fazer e falar sobre um momento histórico de fato inteiro. Então vamos lá. Só que o capítulo dessa história que eu quero contar aqui, o título desse vídeo é o 7 de setembro, o Dia da Independência, o Grito da Independência, que é a data que é o momento que simboliza todo esse processo de independência do Brasil. E eu, mais uma vez, já tenho falado isso aqui várias vezes, vou reafirmar para vocês, processo da independência. A pergunta que vai ficar, por que processo da independência? Por que processo da independência? Porque a nossa independência não é só o 7 de setembro. A nossa independência, a independência do Brasil, não é só o grito do Ipiranga. Não é. Não é. Nós, brasileiros, ficamos livres de Portugal, rompemos com a subserviência da colônia durante alguns anos. Inicia o processo de disputa lá atrás e só vai se referendar, só vai se finalizar em 1823. Isso a gente estuda pouco, isso você estudou pouco, né? Estuda mais. Somente em agosto de 1823 que o Brasil oficialmente vai se dar independente de Portugal. Aliás, os portugueses chamam isso, todo esse processo, que vai durar um tempo, de rompimento. Por quê? Porque eles eram a metrópole, eram um grande império naquele momento, aliás, um dos mais ricos do Brasil, do planeta naquele momento, início do século XIX, e o Brasil era apenas uma colônia. Então vamos lá, vamos tentar aqui, eu vou fazer vou dividir em algumas partes e tentar ser breve. Vamos lá. Como que começa essa história? Vou lembrar com vocês. Tem uma pessoa, vou colocar a fotozinha dele aqui, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Como assim? Napoleão Bonaparte? O que Napoleão Bonaparte tem a ver com a história de independência do Brasil? A independência do Brasil não é só o 7 de setembro? Não, mais uma vez, não. Para a gente entender a história, aprende comigo. Para a gente aprender a história, nós temos que compreender todo o processo. Todo o processo. E temos que saber que existem vários antecedentes históricos. Se a gente não aprender assim, a gente não aprende. Fica ligado. Preste atenção nesse detalhe, porque senão a gente vai fazer como lá na década de 70 do século passado, ou então aquela professorinha chata, ou aquele professorzinho chato de história que vocês tiveram, vocês vão odiar a história, achar que história é só decorar datas. Então, sem mais delongas, vamos lá. Olha só, primeira parte que eu queria contar. Napoleão Bonaparte. O que Napoleão Bonaparte tem a ver conosco, com a nossa história? Gente, aconteceu um fato lá, que vocês vão estudar em outros vídeos, em outros momentos, que foi a Revolução Francesa, que vai desenrolar, e ali do processo evolucionário da França, vai surgir um grande líder, um grande militar, um grande general chamado Napoleão Bonaparte. Quer saber sobre ele? Vou fazer um vídeo depois. Napoleão Bonaparte vai dominar a França, e depois vai depois que ele conserta a França, né, ele vai invadir outros espaços da Europa, vai invadir a Espanha e vai mirar em Portugal. Vocês sabem, porque vocês já estudaram isso, que naquele momento do século XIX, até antes, para você dominar um país, você tinha que matar o rei, ou matar a rainha. Era simbólico, era um símbolo. Não é como hoje, 2023, século XXI, que para você dominar o país, você tem que, pode ser que você domine territórios, certo? E desgasta o governo do país. Não, não é o século XXI. Nós estamos falando aqui de século XIX. Então, a família real falou, meu Deus, é uma grande preocupação. O Napoleão Bonaparte está vindo para o nosso lado. O que nós vamos fazer? Vamos ter que fugir. E aí,
Abre-se um parêntese muito grande, eu vou colocar grande aqui para vocês, a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil. Porque a partir desse momento, fugir de Napoleão Bonaparte, é que começa o processo de independência do Brasil. Como assim? É isso mesmo, é isso mesmo. O processo de independência do Brasil começa com a vida da família real do Brasil. Peraí, para esse vídeo ficar longo demais, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um videozinho só com a vinda da família real. Vou falar de muita coisa interessante. Imagina mais de 40 navios atravessando o Atlântico. Vou repetir, mais de 40 navios atravessando o Atlântico. Vou falar isso no outro vídeo, se liga, fica ligado. Então olha só, a vida da família real chega no Brasil, se estabelece no Rio de Janeiro, vou fazer um vídeo para isso. Ali naquele momento, o Brasil começa o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que era apenas uma cidade qualquer da colônia, passa a ser a capital do Império Português. A capital do Império Português do século XIX. Imagina isso, gente. Rio de Janeiro, que era uma cidade pequena nem tanto, mas uma cidade que não era o Rio de Janeiro de hoje, mas uma cidade que não era conhecida no mundo, passa a ser muito conhecida, uma das cidades mais conhecidas. Por quê? Porque o Império Português do século XIX, no início do século XIX, era um dos maiores impérios de força política e econômica. E o Rio de Janeiro passa a ser famoso. Ali, as pessoas que moravam ali começou a criar uma identidade de poder, de ostentação política, de força e prestígio. E a família real, para ela morar aqui, vai chegar com muita gente, vou falar sobre isso no vídeo, vai mudar a cara do Rio de Janeiro, mudar as ruas, mudar toda a estrutura, construir um monte de coisa, Banco do Brasil, museu, vou falar isso no outro vídeo. E vai começar a criar um discurso de que o Brasil pode ser forte, certo? Só que tem um problema, uma grande coisa. A história não é feita só separadamente. Enquanto a família real tinha chegado aqui em 1808, o que vai acontecer na Europa? O Napoleão Bonaparte estava perdendo, ganhando batalhas. E ele vai perder uma grande batalha lá. Depois vocês estudam a história do Napoleão. Vai ser derrotado. Quando ele é derrotado, vai acontecer o tal Congresso de Viena. Pesquisa depois. Depois desse Congresso de Viena, a Europa vai voltar ao tamanho normal e de alguns países. E aí, o que vai acontecer? Lá em Portugal, vai acontecer uma revolta, lá numa cidade chamada Revolta do Porto. Porto, aliás, parece não, é uma das cidades mais importantes de Portugal até hoje. E lá em Porto, vai ter uma revolta dos liberais, que vai ficar conhecido como Revolta do Porto ou Revolução do Porto. E ali vai se criar um grupo forte do poder que vai exigir a volta da família real. Olha só isso. Ué, eles tinham vindo para o Brasil, já tinha estabelecido aqui? Sim, mas aí eles vão pedir a volta. Vai falar, ué, peraí, o que a família real está fazendo na colônia Brasil? O quê? Sendo que aqui já pode voltar. E aí eles vão exigir a volta da família real para Portugal, para sua sede. Gente, lembrando que isso era um fato muito histórico, né? Nunca antes na história uma família real, o rei ou a rainha tinha saído do seu lugar para ir para uma colônia. Imagina isso, para pensar. Imagina, gente, se hoje, vamos tentar fazer uma retrospectiva, vamos pensar aqui como se fosse hoje. Imagine hoje, hoje é difícil porque essa questão da colonização é uma reflexão diferente. Mas imagina se os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos fosse morar, levar toda a família e a presidência para um dos países, lá para o Iraque, ou para o Irã, ou para Israel. Imagina isso. Então é uma coisa difícil de imaginar. Pois é, foi isso que foi a família real aqui no Brasil. Mas enfim, então a revolta do Porto vai gerar essa exigência que a família real voltasse. Só que aí o medo, quem era o cara que dominava, que liderava o império? Era o Dom João VI. Era príncipe regente, mas vai se transformar no rei, porque a mãe dele, que era a rainha, chamada Rainha Louca, quer saber mais sobre ela? Vai estudar. A Rainha Louca foi tipo afastada. E aí quem administrava e cuidava da coroa portuguesa era o Dom João VI. O Dom João VI falou assim, nós vamos ter que voltar? Ok. Só que eu vou ter que deixar aqui quem? O meu filho.
o Pedro de Alcântara. Aliás, o nome dele é muito grande, não vou falar aqui porque nem dá tempo. O Pedro de Alcântara, quem era esse cara? O Pedro de Alcântara vai vir a ser futuramente o Dom Pedro I. Dom Pedro I. Só que não, por enquanto ele vai ser apenas o príncipe regente. A família real vai deixar ele aqui para vigiar, para cuidar da colônia. E olha o medo do Dom João VI, o comandante do Império Português, disso aqui se tornar um lugar independente. Porque estava acontecendo nas Américas, aqui nas Américas, um monte de processo de independência. Então ele pensou, vou ter que deixar meu filho. E aí ele vai deixar o Pedro de Alcântara, o príncipe regente. E aí nós vamos para o outro momento, que é a história de Dom Pedro I. É importante, aliás, daria outro vídeo. Dom Pedro I apenas daria outro vídeo. Porque o cara vai começar, vai ficar aqui, vai se estabelecer. Naquele primeiro momento não estava preparado para administrar uma colônia, para ser o líder. Só que ele foi aprendendo aos poucos, de uma forma muito mais rude do que o filho dele lá no futuro vai ser, né? O Dom Pedro II. Mas o Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, naquele momento, vai começar a se aperfeiçoar de uma forma mais bruta. Vai achar alguns líderes aqui, vai ficar aliado à elite que vivia aqui, e de repente ele vai perceber que aqui pode se tornar independente. Esse discurso da independência de Portugal vai começar a circular por aqui. E aí, gente, a gente chega no ano de 1822. No ano de 1822, anote aí, o ano de 1822, que é o ano. O ano. Porque o ano de 1822 vai começar lá em fevereiro, tendo um grande fato, que eu queria aqui dar um destaque. Anotem aí, anotem aí. Vou colocar aqui para vocês o famoso Dia do Fico. Dia do Fico. O Dia do Fico é, eu acho, na minha humilde opinião, que deveria ser feriado aqui no Brasil. Nessa data lá de fevereiro de 1828, o Dia do Fico deveria ser um feriado, porque é uma data muito simbólica, que vai marcar o início dessa, eu vou usar um termo aqui, o que vai pipocar o processo da independência. Por quê? Porque o que é o Dia do Fico? O Dia do Fico é o momento que as cortes, lá em Portugal, não feliz porque a família real vai ter voltado para Portugal, vai exigir a volta também do príncipe regente Pedro de Alcântara. Vai exigir a volta, lembrando que o Pedro de Alcântara seria depois do Dom Pedro I, certo? Só que aqui ele ainda é Pedro de Alcântara, certo? O filho, o príncipe regente. As cortes vão exigir que ele volte também. E aí, a elite, o Pedro de Alcântara já estava estabelecido aqui, vai ter força política para convencê-lo a ficar. Vai mostrar para ele que ele é o líder daqui. Gente, vocês já ouviram a história da mosca azul da política? A mosca azul da política já tinha picado ele. Isso é uma forma de dizer. Ele já tinha se apaixonado pelo poder, pela luta, por ser um líder. E ele já tinha percebido que ele poderia ser esse cara que o Brasil precisava para romper com Portugal, para se tornar um país livre. E ele vai entrar nessa onda. Essa onda não, né? Ele vai entrar nesse debate. Ainda bem, né, Pedro de Alcântara? E aí, ele, com todo esse apoio que ele vai receber da população, da elite, né? Porque o povo ficou de fora. O povo ficou de fora. O povo ficou de fora. Uma elite política vai o apoiar e vai ter um grande momento que ele vai dizer aquela velha frase, procura no Google a frase, que ele vai dizer, se é para o bem da nação, diga a todos que fiquem. Isso é o Dia do Fico. Parece uma grande coisa, mas é. Porque a partir desse Dia do Fico, ele vai mandar um sinal lá para Portugal que ele não vai embora, que ele vai ficar aqui, que ele vai se estabelecer aqui e que ele vai lutar para que o Brasil seja um país livre. A partir desse dia de fevereiro de 1828, minhas amigas e meus amigos, o Brasil vai pipocar. Lá em junho de 1822, já vai ter um monte de revoltas. Lá na Bahia, por exemplo. Aliás, em junho, o mês de junho, lá no estado da Bahia, até hoje, acontece um monte de festas
enquanto o Brasil vai fazer a comemoração da independência só no 7 de setembro, só do grito da independência, lá na Bahia, em algumas cidades já se comemoram durante o ano e sobretudo em julho. Porque lá vai aparecer aquela que eu já falei nos meus vídeos do TikTok. Me acompanhe lá. Eu fiz um vídeo sobre a Maria Quitéria, a grande heroína da independência do Brasil. Então, gente, percebam uma coisa. Já perceberam que tem um monte de fatos sobre a independência? Perceberam que é um processo? Perceberam que a história mostra pra gente um monte de coisas que vai culminar lá no 7 de setembro? Pois é, aqui tem até a Maria Quitéria que eu fiz um vídeo no TikTok. Então, depois desse momento, vai chegar o Dom Pedro, o Pedro de Alcântara, vai começar a administrar isso aqui, como foi dada essa função o pai dele. E aí ele vai, uma diligência, o problema que estava acontecendo lá na província de São Paulo. A província de São Paulo, província que depois vai virar estado. A província de São Paulo, ele foi fazer uma visita lá, e foi lá que conheceu uma outra história, não vou entrar nesse detalhe aqui, a famosa Domitila, que vira a ser a futura amante dele, que vai ser o Carlos, que depois viraria a Marquesa de Santos. Então ele ali na província de Santos, na província de São Paulo, resolveu as penengas políticas lá, as pequenas revoltas, e estava voltando para a capital. Quando ele estava voltando, ele recebeu mais uma carta que a esposa dele mandou alguém entregar, um emissário entregar muito rápido para ele. E ele tinha passado por um problema, ele estava com um problema de estômago, olha só isso. O livro de história às vezes não mostra isso. Ele estava com uma diarreia e tinha parado ali no ribeirãozinho chamado Ipiranga. E ali ele estava montado junto com alguns que o acompanhavam, ele estava montado na sua mula, vou repetir, ele estava montado na sua mula, não era cavalo, era uma mula, gente. As construções e narrativas históricas que vai fazer aquele quadro lindo do Pedro Américo. Sabe o quadro da Independência? Coloca aí, o quadro da Independência, aqui é famoso, do Pedro Américo. Esse quadro da Independência vai mostrar que eles vão fazer uma construção histórica para colocá-lo como grande líder, que foi na verdade, mas vão colocar muito maior, né? E merecido. Mas vamos lá. E aí ele estava ali no Ribeirãozinho, recebe essa carta que vem das cortes, fazendo mais exigências, falando assim, ó, é para você também voltar e o Brasil vai deixar de ter esse espaço de força política no Império. Porque, gente, o Brasil era apenas uma coloniazinha, de repente vai fazer parte do nome do Império, era Império de Portugal, Brasil e Algarve. Olha só isso, a importância do Brasil por causa também da vinda da família real para cá, certo? Então olha esse movimento das cortes, o que eles estavam exigindo. E aí o Dom Pedro, presta atenção nisso aqui, vai aparecer aqui. De repente, nesse momento, quando ele recebe essa carta, o Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro, vai dizer, eu não aguento mais. De agora para frente é independência ou morte. Independência ou morte. Ali é o famoso grito da independência, o grito do Ipiranga, o grande momento que é comemorado no feriado do 7 de setembro. A partir daquele momento, o Brasil marca, depois de tantos processos de batalhas de independência, de guerrinhas pequenas de independência, ali é a marca que o Brasil vai começar a ter o rompimento com Portugal. Por isso que ele vai ficar forte marcado. E aí o Brasil vai gastar um pouco mais do seu ouro, o resto que tinha de pau-brasil para pagar tributos para Portugal, porque olha só, não foi só o grito da independência não, o Brasil vai ter que pagar tributos para se ver rompido, para se ver livre de Portugal. E ali a partir daquele momento começa um processo de independência que vai acontecer de fato, né? E quando isso termina, vai ser lá para agosto de 1823, olha só, quase um ano depois do 7 de setembro, a partir desse momento o Brasil se torna livre de Portugal, vai ser reconhecido pelos Estados Unidos como o primeiro país da América, um dos primeiros países do mundo, que vai reconhecer o Brasil como um país independente, olha só.
E aí, a partir desse momento, o Brasil inicia o seu momento de independência. Nasce a Pátria Brasil, com o seu primeiro monarca, Dom Pedro I. O Pedro de Alcântara e um monte de sobrenomes. O Pedro de Alcântara se torna o primeiro monarca, o primeiro líder do Brasil, o primeiro imperador do Brasil, o cara que vai romper com Portugal e vai criar o Brasil independente. É isso aí, gente. Perceberam? Perceberam que é um processo? Então, maravilha. Obrigado por vocês terem ficado até o final. Acompanhe minhas redes sociais. Tem videozinhos separados lá no TikTok. E aqui no YouTube vai ter mais vídeos. Vou fazer um vídeo aí sobre a chegada da família real, hein? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Me siga nas redes. Um grande abraço. Tchau.